Saudações, meus queridos. Ereneto Queriô, paz para todos. Vamos abordar agora um assunto muito profundo. Ele é importante, sempre trazendo para cá, para vocês, assuntos que vêm trazer um certo aprofundamento, por conta da dificuldade de se compreender a temática. Vamos falar sobre a transcendência e a imanência da divindade de Deus. Vamos pegar alguns textos e tentar simplificar de uma maneira bem resumida, sintetizar em pouco tempo, para que você possa compreender. É um tema assim, que gera uma certa dificuldade para algumas pessoas de saber diferenciar. Por que eu vou trazer a transcendência e a imanência? Porque essas atribuições, essas qualidades, elas têm sentidos diferentes, opostos. No entanto, pode ter uma interligação. No caso da pessoa divina, da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está estritamente ligado, embora que seja diferente. Vamos falar da transcendência. O que vamos falar aqui vamos tomar como modelo Deus, o próprio Deus, Elohim. A transcendência, ela é uma atribuição única, isolada do próprio Deus, o Deus da Bíblia, né? Isso tanto na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto que vamos utilizar aqui é o de Isaías capítulo 57, versículo 15, quando ele diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. Então está apontando aqui para o próprio Deus. É Deus falando aqui. Essa linguagem é a linguagem divina. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito. Então, nessas palavras, aqui nessa perícope desse versículo, Deus se identifica como algo, como um ser totalmente isolado da criação, totalmente diferente. Aqui vai mostrar uma qualidade que só Deus tem, que é ser sublime. Quando diz assim, porque assim diz o alto e o sublime, ele está falando de algo que está além das qualidades que é encontrada na criatura. Vamos usar aqui um paradoxo em Isaías capítulo 55, versículo 8, quando diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, quando se fala de sublimidade, é aplicado também a questão aqui do versículo 8 ao pensamento de Deus. O pensamento de Deus, ele é sublime, ou seja, que vai muito mais além o alto grau de pensamento, de imaginação de Deus. O pensamento de Deus, ele é inescrutável. Paulo diz: quem compreendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Então a mente de Deus, ela é impenetrável, não se consegue definir, limitar o pensamento de Deus. Ele vai muito mais além, é incomparável ao pensamento do homem. É totalmente diferente. Aqui diz que o versículo 8, ele diz: nem os vossos caminhos é semelhante aos meus caminhos,
não é igual aos meus caminhos, é totalmente diferente. O modo como alguém pode pensar, como seria o modo de Deus agir, como é que ele age através dos tempos, as decisões, como é que Deus ele vai agir em determinado assunto, a gente pode entender de maneira mais concisa no versículo 7, quando ele diz assim: deixe o ímpio o seu caminho. Veja que fala sobre caminho e pensamento. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno o seu pensamento. Aqui já temos uma ideia do caminho de Deus para o caminho do homem. O caminho do homem é um caminho perverso, né? Há rastro de destruição, há rastro de maldade. E o homem maligno, seus pensamentos, que são pensamentos perniciosos, se projeta o mal, mas o que vai determinar essa distinção, ela está mais adiante. Aqui, ó. Deixe o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, aqui faz esse silogismo, essa conclusão, nessa parte aqui, sobre a questão do perdão. Então, é algo que é sublime. O perdão de Deus, ele é sublime em relação ao homem. O homem, ele não tem essa capacidade de perdoar como Deus tem. O homem, geralmente, ele perdoa aquilo que lhe apraz, que é conveniente. Deus não, ele perdoa ao que os olhos dos homens é imperdoável. Deus perdoa o mais vil pecador. Deus, ele não faz diferença. Então Deus, ele perdoa. Daí vem a questão do pensamento de Deus. Olha, o meu pensamento não é o vosso pensamento, porque às vezes o pensamento do homem é matar. De Deus não, é de reconstruir. É totalmente diferente. Daí vem a questão da transcendência, que transcende aquilo que o homem pensa, né? Totalmente diferente. O pensamento de Deus vai totalmente diferente daquilo que o homem ele pensa. Seja no sentido, vamos dizer assim, no sentido do bem e do mal. O pensamento é totalmente diferente. O pensamento de Deus, ele excede. Por isso que fala que é sublime, vai muito mais além. Não se tem assim um grau que possa definir o pensamento de Deus. Ok? Então esse lado da transcendência, só Deus é que é transcendente. Somente a pessoa de Deus é que tem essa prerrogativa, né? Só Deus que ele é sublime e é transcendente. Só Deus tem essa qualidade, ok? Tem outra qualidade também aqui que ela parece que é diferente, que vai um pouco oposta aqui, é a questão da imanência, ok? Vamos ver a imanência, vamos pegar uma referência da imanência em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. 17, versículo 28, vamos lá. 17, 28, que diz: nas palavras do apóstolo Paulo aqui, ele fazendo o seu discurso, no capítulo 17, versículo 28, ele diz: para que, ou melhor, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. No versículo 28 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, a gente vê aqui a característica da imanência. Vamos dizer o seguinte, que a transcendência, ela é uma atribuição que só se encontra no Criador. Só no Criador. E a imanência, ela tanto está no Criador como na criatura. Está
estritamente ligada ao Criador, a imanência. Vamos colocar aqui, de acordo com as palavras de Paulo, a questão aqui quando ele diz que nele, ou seja, em Deus, em Cristo, nele vivemos. Então temos aqui uma primeira atribuição, vamos colocar aqui uma qualidade daquilo que a gente pode dizer que é imanente, que é o viver. Então o viver ou a vida, a gente sabe que a vida ela tá nos animais, está nos vegetais, está nos fungos, nas bactérias, está nos anjos, né? Está no homem, no próprio Deus existe a vida, está intrínseca, está interligado com o homem, com a criatura, com o Criador. Então todos têm vida. Isso é que se refere à imanência. A gente pode falar também aqui do amor, né? Vamos ver que o amor ele é próprio de Deus, mas o homem também ele tem essa qualidade de amar, né? Esse lado afetivo de amar. Então, assim como Deus ama, o homem ama também. Então são qualidades, predicados que existem também no homem. O amar, o amor, o viver, a vida. Veja que Deus, quando criou o homem, a gente vai pegar uma referência aqui de Gênesis capítulo 1, no versículo 26, Deus criou o homem e fez ele do pó da terra e deu vida a ele. Deu vida. E deu daquilo que era dele, né? Deus, ele é vida. Deus é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é vida. Ele deu vida. O Criador deu vida para o homem. Então a vida deu a vida ao homem, né? Então ver que está no todo. Deus deu ao homem e o homem tem vida, assim como Deus tem vida. Assim também como os animais têm vida. Mas a gente vai ver que existe uma diferença muito grande, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 8, porque quando Deus deu vida, ele fez algo diferente. A gente vai ver, vamos fazer a leitura aqui rapidinho, lá em Gênesis, para a gente logo vai fazer um desfecho aqui rapidinho disso aqui. Em Gênesis, diz o seguinte, capítulo 1, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que Deus faz o homem, e ali Deus dá vida para o homem. Deus dá vida aos vegetais, aos animais, mas esse camarada aqui, Agostinho, tem essa obra que é muito boa, eu já li ela aqui pela segunda vez. Aqui tem Agostinho, tem um livre-arbítrio, né? Ele combate o livre-arbítrio, e aqui ele vai falar sobre a vontade do homem em relação à vontade tipo dos animais. Vai falar sobre a vida do homem, a vida dos animais. E algo interessante que eu li aqui é que ele faz a diferença entre a vida do homem e a vida do animal, porque quando Deus ele faz os animais, dá vida para os animais, e faz o homem e dá vida para o homem. Agora, qual a diferença? Qual a diferença? Até o diálogo que Agostinho tem com o seu companheiro. E qual a diferença da vida do homem para a vida dos animais? É que, muito fácil de responder isso, é que os animais eles têm vida, mas só que eles não pensam porque vive. O homem tem vida e pensa porque vive, ele sabe que vai morrer. O homem, os animais não sabem de nada, ele não sabe por que vive. Daí vem a questão aqui da imanência, que Deus fez
a sua criatura fez com vida, assim como ele também tem vida. Daí vem a questão da imanência. Vem a questão voltando aqui, lá para o texto de Atos, capítulo 17, versículo 28, que ele diz, ó, por ele, por Cristo, nós, pelo Criador, nós vivemos, por ele, por intermédio dele é que nós vivemos, por intermédio dele é que nós nos movemos, assim como Deus se move, né? Deus, ele não é uma estátua, né? um ser de barro, né? Uma obra de mão de homens, como ele fala no versículo posterior, né? Que pode ser apalpado. Mas Deus, assim como um homem se move, né? ele tem, né? Ele tem essa necessidade, né? De caminhar, de andar. Deus também, ele se movimenta. Deus se move, o homem se move. Então é isso que refere-se à imanência. Existimos, a questão da própria existência, assim como Deus existe, o homem, ele também, ele existe, e a razão dessa fonte, que é o próprio Deus, da questão da existência, pois também somos sua geração. Fecha no versículo 28. Já se pensava que esses atributos do viver, do mover, da existência, vinha do próprio Deus, no homem. Então note que a questão da imanência, aquilo que tem no Criador também tem no homem. A imanência está basicamente dentro dessa ideia de entendimento, daquilo que é próprio de Deus, é próprio também no homem. Ok? Outro fato aqui, para a gente encerrarmos, ainda do capítulo 1, versículo 26, quando, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note uma coisa aqui que acabei de falar no capítulo 55, versículo 7 e 8, a capacidade que Deus, ele coloca ali da sua transcendência, falando que ele é grandioso em perdoar, diferente do homem. Aqui ele fala, dá esse entender dessa diferença da transcendência para a imanência, justamente dessa imagem, que quando Deus ele faz o homem, ele faz o homem com a sua imagem. Que imagem é essa? Uma imagem sem pecado, né? Deus faz o homem com esse parecer, né? Com esse reflexo, que é essa imagem sem pecado. E quando o homem peca, ele deixa de ter a imagem de Deus, né? Ele já não é mais, né? Ainda que seja um ser inteligente, mas ele passa agora a ter um conhecimento, vamos dizer assim, do mal, né? Algo que ele não tinha, esse conhecimento do que seria o mal, esse juízo entre o mal e o bem, ele não tinha, embora que fosse inteligente, mas não tinha essa imagem daquilo que seria doloso, ok? Aí temos essa diferença aqui, daquilo que é transcendente e daquilo que é imanente, ok? Qualquer coisa você deixa um comentário, né? Não esqueça de se inscrever e até a próxima, ok?